E aí, beleza? Tudo bem contigo? A gente está em mais uma aula, não é, da nossa disciplina aqui no curso de jornalismo do Centro Universitário Fluminense, e a gente vai trabalhar, né, com mídia sonora, com radiojornalismo, com mais uma sequência importante para vocês. Hoje a gente dá uma geral, né, sobre como foi a história do rádio, né, como é que surgiu o rádio aqui no Brasil e suas transformações, né, transformações na forma de conduzir o rádio, né, na própria penetração do veículo frente a outros que surgiram depois deles, dentre eles a televisão, né, e hoje o advento, né, da internet, do computador e smartphones. Então, vamos lá. Já começo aí com esse pequeno trecho de uma poesia da Cecília Meirelles. Vocês podem dar uma lida aí, é muito legal, muito interessante, é sempre bom a gente ter poesia na vida da gente. E com esse trecho desse autor que eu gosto muito, que retrata um pouco do que é a linguagem, né? Porque a linguagem é uma forma de interação, mais do que possibilitar a transmissão de informação de um emissor a um receptor. A linguagem é vista como um lugar de interação humana. Através dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria praticar a não ser falando, dada a importância, né, da linguagem. A proposta da apresentação é mostrar as metamorfoses que a evolução tecnológica impôs ao rádio, desde seu aparato técnico à relação semiológica com seus ouvintes. E a gente já começa falando, né, do que seria a primeira transmissão oficial de rádio, que foi uma transmissão montada pela Westinghouse Eletrônica, no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, né, para um pronunciamento do presidente da República, né, o Epitácio Pessoa, né, nas comemorações do 7 de setembro de 1922. Lembrando que isso estava acontecendo no Rio, porque quem não se tocou muito aí na história, né, em 1922 o Rio era a capital do Brasil, então a cidade mais importante, né, no cenário nacional naquele momento. O pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquete Pinto. Ele e o Henry Morise fundaram, né, a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, isso em 1923. E quando eles montaram essa estrutura, surgiu, né, o conceito de rádio sociedade, rádio clube. Para se manter, as emissoras elas contavam com o pagamento de mensalidades, né, que era feito aí pelos seus associados. Agora tem um pouco de polêmica nessa história, que apesar da maioria dos autores afirmarem, né, que a Rádio Sociedade foi pioneira, alguns outros, como Maranhão, a Câmara, Rodrigues, consideram que a Rádio Clube de Pernambuco foi a primeira no Brasil, tendo sido fundada em 6 de abril de 1919. Mas, né, volto a afirmar, ficou consagrado, né, como primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, acho que também em função, na época, de ser a capital do Brasil, né, e pelo discurso do próprio presidente ter ocorrido no ano anterior, né, e logo depois foi montada essa estrutura, né, o Edgar sempre foi voltado para a educação, sempre teve um olhar voltado para essa área, né. Tanto, né, que a programação da Rádio Sociedade ela era repleta de aulas de inglês, de francês, de química, enfim, tinha muita coisa lá. E quando entendeu que o rádio passaria a ser comercial, o Roquete Pinto, então, doou a Rádio Sociedade para o Ministério da Saúde e Educação, como se chamava à época. A partir daí, nasceu a Rádio MEC. O rádio ainda era bastante movido por
muitos ícones, símbolos, mas com uma relação muito ruidosa com seus ouvintes. Por que eu digo isso? Porque o rádio ainda não era popular. Existia uma camada da sociedade que tinha, não é, o aparelho de rádio em casa, mas era uma pequena parcela da população, porque eram aparelhos muito caros, não é? E as pessoas não tinham recursos para poder comprar. E a programação era feita por intelectuais, por médicos, engenheiros, e que muitas vezes usavam, né, um linguajar um pouco distante, né, do público que estava acompanhando. Não era ninguém formado, né, não existia isso ainda, a formação na área de comunicação para poder trabalhar nesse sentido. As transformações começaram a acontecer na década de 30, não é? Eu tomei a liberdade aqui de chamar esse primeiro período de Era da Paixão e agora esse de Era Comercial, porque a partir do ano de 1932, o Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, autorizou que 10% da programação das emissoras poderia ser de comerciais. Então, a cada hora lá, né, 50 minutos de música e 10 minutos de comercial, mais ou menos isso, né, um pouquinho menos do que isso. Mas, enfim, tinha um período específico, né, voltado justamente para essa parte comercial, né, que ficava ali em cada hora em torno de 6 a 7 minutos. Mas as emissoras, de uma forma geral, acabaram introduzindo esse período de 10 minutinhos, porque eles iam diluindo, né, essa parte comercial na hora que a gente chama de hora cheia, né, tipo 7 horas da manhã. Aí colocava o intervalo, né, um pouquinho antes das 7 e terminava um pouquinho depois das 7. E depois fazia um outro intervalo comercial um pouquinho antes das 7h30 e passava um pouquinho das 7h30. E com isso elas conseguiam diluir, né, esse tempo, né, de propagandas, de comerciais que eles conseguiam fechar. E aí, o que era erudito passou a se tornar mais popular. Eles contrataram artistas para poder trabalhar e produtores. Esses artistas, eles passaram a produzir programas especiais, né, e tinha recurso. Então, profissionais, artistas, passaram a fazer parte, né, do quadro de funcionários das emissoras. E aí também houve desenvolvimento técnico, status para a emissora, popularidade do veículo, né, porque você estava com um veículo ali que havia uma competição com outro, mas ele tinha a busca por uma maior audiência. Com mais audiência, ele conseguia comercializar mais e por um preço até muitas vezes maior, né, porque o preço varia de emissora para emissora, de local para local também, né? No centro, na capital, o valor é maior, porque você acaba atingindo a um público maior e suas vendas podem ser proporcionalmente maiores também. Não é? No interior, a mídia custa menos. Mas, ainda falando sobre mídia, mostrar para vocês aqui o que foi o primeiro jingle, né, do rádio brasileiro. Foi feito pelo Adhemar Cazé, né, o avô da Regina Cazé. Ele fez esse primeiro jingle. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Assim, bem distante da realidade que a gente está acostumado hoje, né? Eu trouxe aqui também um outro para vocês entenderem um pouco melhor, né, essa noção de jingle. Happy dog to you, um cão feliz, só precisa de um carinho seu. Mas se ficar dodói, happy dog nele. Clínica médica e cirúrgica. Esse é bastante... 5 estrelas. Esse jingle é bastante conhecido, né? Acho que uma parcela muito grande da população já ouviu, né, um carro de som passando com esse jingle aí da Rap Dog, né?
foi um jingle que pegou, e a proposta do jingle é justamente essa, né? Ser de fácil assimilação e você conseguir guardar a informação que está passando ali sobre o comerciante, sobre o cliente no qual você está veiculando na emissora. Então, essa é a realidade, né, do que é o jingle. O jingle é um conjunto, né, de informações, de frases simples, né, de fácil aceitação, de fácil assimilação, e que possa ficar, né, até com uma musiquinha com um efeito chiclete, né, que você fica com aquela música gravada na sua cabeça. E com isso você acaba favorecendo ao seu cliente. A Voz do Brasil, né, dentro dessa era comercial, ela passou a ser transmitida em 1935 na Rádio Nacional, durante o governo do Getúlio Vargas. Né? Qual era a ideia do Getúlio? Ele, através desse programa, o rádio era o grande veículo, né, o principal, né, porque o veículo de comunicação de massa era o rádio. Tinha o jornal, mas o jornal não era considerado um veículo de comunicação de massa. A massa realmente era atendida, né, pelo rádio. E aí o Getúlio quis se aproveitar, né, dessa força do veículo rádio para poder trabalhar as ações do governo, né, transmitir o que ele fazia de positivo dentro do seu governo e vender aí, né, a sua marca, né? Ele que fez um governo bem ligado a essa área do popular, né? Governo bem mesmo voltado para o popularismo. E aí, no ano de 36, o Ari Barroso estreou. Narração do Ari Barroso. O Ari sempre foi um torcedor fanático, né, do Flamengo, né? E o pessoal tirava o maior sarro com ele porque ele era muito engraçado. Vai ser dado tiro de meta por intermédio de Juvenal. Caminha Juvenal para a bola, chutou. Aí o corpo no alto atravessando a metade do campo e cai na cabeça de Bigode. Aí Bigode para o ataque, olha lá. Já começou a fazer besteira. Era bastante engraçado. O Ari era bastante engraçado, torcedor fanático do Flamengo. E ele fazia essa narração assim. Mais um trechinho. Bateu na baliza, assim não é possível. A pelota voltou, vem para os pés de Gringo. Emendou Gringo. Defendeu Barbosa. Leiteiro. Torcedor fanático do Flamengo, o Ari sempre aprontava dessas coisas em suas narrações, né? Mas o importante é a gente ter a proposta de que, seja quais forem as tecnologias da linguagem, são todas elas próteses, ou seja, elas favorecem para que a informação que a gente quer passar chegue até outra pessoa. Então, assim, o importante mesmo é que a gente tenha, né, um conteúdo para poder passar, e que esse conteúdo, ou sonoro, ou escrito, ou através de imagem, seja um conteúdo profundo e bem equacionado com o público para o qual a gente gostaria que ele chegasse. Então, assim, a prótese, ou seja, o rádio, o smartphone, a TV, o veículo que a gente estiver utilizando, ele é uma prótese, mas a nossa linguagem, a forma com a qual a gente vai passar o conteúdo é que vai fazer a grande diferença. A Rádio Nacional apresentou o primeiro programa de auditório do rádio brasileiro, chamado Caixa de Perguntas. Isso já foi tema, inclusive, de concurso público, perguntando qual seria o primeiro programa de auditório brasileiro. Também foi alvo de pergunta em um concurso a primeira radionovela a ser transmitida no rádio aqui no Brasil, que foi Em Busca da Felicidade. É até estranho a gente falar de rádio, né? Radionovela, isso é muito longe da realidade de vocês e até mesmo da minha realidade. Eu não alcancei isso. Isso aí foi fruto da força que o veículo ganhou na época de ouro do rádio, né, na década de 40.
mostrar só um trechinho. A linguagem também é muito distante, né, da linguagem que a gente utiliza hoje. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco. Uma forma de falar diferente, um jeito de colocar a voz diferente. Assim, a linguagem no rádio, como nos demais veículos, evoluiu bastante com o passar do tempo, né? E aí uma imagem muito comum à época, né? Um indivíduo com terno, gravata, né? Dando um ar de bastante importante, os filhos arrumados, ao lado da esposa também arrumada, ambos na sala de estar da casa, e um aparelho de rádio, né? Um pomposo aparelho de rádio. Esse é um retrato, né, da classe média daquela época. O Repórter Esso também é outro importante nome na história do rádio brasileiro, também no ano de 41. O Repórter Esso foi o precursor de muitas formatações que acabaram surgindo depois e deram origem a outros programas, né? Programas de TV, de jornalismo de TV, foram baseados, né, beberam na fonte do Repórter Esso, que foi o precursor, né, dessa forma de se trabalhar notícia de uma forma manchetada, com muitas informações, com o factual, com aquele fato, não é, novo daquele dia e muito atualizado. Então, o Repórter Esso fez escola. O Ibope surgiu em 42 e foi muito importante para as emissoras à época, porque definia aquelas que tinham maior audiência, e com isso, como eu citei anteriormente, essas emissoras elas buscavam comercializar os seus produtos, os seus programas, não é, com valores diferenciados. Houve também uma busca pela segmentação. As emissoras passaram a segmentar a programação em vários quadros, programa de auditório, radionovela, enfim, a programação foi segmentada. E a Copa do Mundo em 1950 totalmente coberta, né, pelo rádio, né, com transmissão ao vivo e muita emoção passado pelo veículo rádio. Ainda nessa linha do tempo, na década de 50, aconteceu a chegada da televisão e todo mundo achou que o rádio fosse acabar. Mas muitos artistas que atuavam no rádio passaram para a TV, né? O Chacrinha, o Silvio Santos, né, e muitos outros saíram, né, do rádio e passaram a atuar na televisão. Houve também a troca, né, com essa saída dos artistas para a TV. Programas de humor, por exemplo, foram trocados por música. As novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. Com isso, o rádio se aproximou também de uma parcela grande da população, né, que precisava de prestação de serviços e passou a ter uma relação mais intimista com o seu público, ainda, né, nessa busca de segmentação. A chegada do FM, da frequência modulada, né, com uma programação bastante segmentada, com muita música, né, ainda bastante elitizada no início, né, mas com muita música e qualidade de áudio. O AM chiava, o rádio chiava, o FM surgiu com um som puro, um som estéreo. O AM só saía numa caixinha de som, não é? O FM veio, né, com os aparelhos, com 2 alto-falantes, com aquele som estéreo, uma grande evolução para a época, né? O FM nas décadas de 80 e 90, acabou se popularizando. O rádio AM promoveu novas segmentações para não perder o seu público, né? Mas o público do rádio AM só foi envelhecendo, e o da FM conseguiu conquistar um público mais novo.
A ideia do FM na época era muita música e pouco papo. Ao contrário das rádios AM, que tinha aqueles programas e tudo, né, o rádio FM tocava música, era mais entretenimento. Notícias rápidas e objetivas, manchetadas, né? Então a notícia era bem curtinha e logo tocava música. E o ouvinte com um leque de opções, né, no chamado dial, né, ele tinha ali tantas emissoras de rádio para poder buscar, porque se uma não estivesse tocando aquilo que fosse do seu agrado, ele acabava buscando uma outra emissora. E agora a gente faz, né, um pulo para como está o rádio hoje. O rádio, ele é prime time, né? Ele é o tempo todo, ele é em tempo real, é real time. Então, durante todo o dia, o rádio mantém a audiência alta. O dado, ele está registrado numa pesquisa divulgada, né, esse início de ano, que foi realizada no ano passado pelo Ibope. Apesar da presença de outras mídias, o rádio se mantém em destaque graças ao seu rápido alcance e coberturas local, regional e nacional. Segundo o estudo, apenas nos últimos 7 dias, né, o estudo fez um recorte de 7 dias, 76% dos brasileiros ouviram rádio, 61% ouviram rádio on e offline, e 38% escutaram por streaming. Em média, eles acompanharam a programação por mais de 4 horas e meia. Isso durante todo dia, no mínimo 3 a cada 5 dias. Então, é muito importante a gente ter esse retrato, né, de como o rádio ainda mantém uma penetração grande. O estudo mostra ainda que a falsa ideia de que os jovens não se interessam pelo rádio. Cerca de 86% das pessoas entre 20 e 49 anos ouvem rádio. Já entre 10 e 19, 82% são ouvintes. E entre 50 e 59, 83%, né, estão ativamente no rádio. Então, é um retrato que às vezes até surpreende. Quando fala que 86% daquele público entre 20 e 49 anos ouve rádio, é porque ele pode não ser um ouvinte diário de rádio, mas em um dado momento ele ouve rádio por um interesse, ou gosta de um programa específico, ou quer ouvir música e não quer mais fazer aquela programação de sempre, né, no smartphone, no aplicativo, quer ouvir uma coisa nova, quer ser surpreendido ou quer ter um pouco mais de informação, é no rádio que ele vai encontrar isso. O rádio mercado no Brasil, né, dados de uma pesquisa de 2016, não se assuste, eu vou atualizando as pesquisas até chegar bem próximo o que a gente tem de mais recente, né, de pesquisa. Então, nesse ano de 2016, nessa amostra que foi feita, aparece a TV em primeira e segunda menções, com 89%, a internet, primeira e segunda menções, 49%, e rádio, com 30% também nessa mesma proporção. O que significa primeira e segunda menção? É porque o indivíduo, às vezes, ouve mais de uma mídia, né? Ele vê a televisão e ouve o rádio, ele acompanha o que acontece no jornal, mas também vê TV e ouve o rádio. Então, a pesquisa pergunta o que você vê primeiro e o que você vê depois, ou o que você ouve, o que você vê, o que você lê. Então, a pesquisa, ela retrata uma realidade nesse sentido, e o rádio aparece, né, logo depois da TV e da internet, o rádio que vai estar completando aí 100 anos, né, sobrevive às novas mídias com bastante intensidade. Total de emissoras de rádio no Brasil, né, são dados oficiais. Nós temos aqui na região sudeste 2.092 emissoras de rádio, é a região que concentra o maior número de emissoras. A maior parte delas FM, 1.414, e AM, 678. Essa realidade vai mudar rapidamente e a gente vai ver mais adiante por que vai mudar essa proporção de rádios AM e FM ainda nessa apresentação. A penetração, né, em relação a outros meios.
rádio, tanto AM quanto FM, consegue uma penetração num público, numa população, num recorte de 30 dias, de 65%. É bastante expressivo. O rádio continua à frente de muita coisa, né, que já tem mercado já garantido. TV por assinatura, né, jornal, revista, cinema, né, e está perdendo para a TV aberta a mídia fora de casa, outdoor, qualquer mídia externa, né, e a mídia digital com 83%. Então a gente tem 88%, 87% e 83% com, respectivamente, TV aberta, mídia fora de casa e mídia digital, e aparece logo o rádio em seguida com 65%. E aí vamos dar uma olhada agora qual é o perfil desses consumidores, né, para a gente ter ideia da faixa etária, né, e se o público se é masculino ou feminino. 51%, né, a maioria, mas praticamente metade, né, mas a maioria, né, já que passou um pouquinho dos 50%, de público feminino. A classe econômica que surpreende um pouco muitas pessoas, né, o público mais pobre, né, as classes D e E, representam 40% da audiência do rádio. E as classes que mais compram, as classes C, A e B, correspondem a 86% do público de rádio. Então, muitas vezes isso faz uma diferença quando você tem um perfil de consumidores que é um perfil que pode comprar. Às vezes você tem na televisão uma audiência muito grande, mas você tem também uma audiência de um público que não compra determinados produtos, né? E também tem a questão de valores, né? O valor de investimento numa mídia de TV, ele é muito mais alto, ele é muito mais alto do que numa mídia de rádio. Então, o preço que você muitas vezes coloca a mídia em determinados horários, né? Vamos citar aqui o Jornal Nacional, que é um horário mais caro, você coloca uma vez lá, você consegue fazer uma mídia expressiva durante uma semana no rádio, durante 15 dias no rádio, dependendo da emissora. Você dilui essa mídia e consegue, né, uma veiculação muito grande, massiva, né, no rádio. E aí, um pouco sobre a faixa etária, né? Esse estudo também revela isso. É um estudo muito aprofundado, né? Ele revela não só a questão das rádios aqui, mas também mostra alguns números de países da América Latina. Esse estudo é um estudo que já acontece há algum tempo e ele realmente é muito importante para que a gente possa entender melhor como está o mercado. Então, vamos lá. Para um público, para uma faixa aí de 65 e 75 anos, que teoricamente seria o público do rádio, né? Um público mais velho, e um público de 55, 64 anos, também um público mais velho. Você tem dois recortes não tão expressivos. 65 e 75 anos, 8%. 55 e 64, 14%. E aí você vê que o jovem de 25 a 34 anos, ele é responsável pelo um recorte de 20%, desculpe. E de 35 a 44 anos, de outros 20%. Se a gente juntar os dois, né, de 25 a 44 anos, você tem aí um público de 40% do rádio, né? Vamos somar um pouquinho mais, vamos começar aos 20 anos. A gente tem, né, 48%, praticamente a metade do público é formado pelo jovem, pelo aquele que está atuando no mercado de trabalho ainda efetivamente. Não que os acima de 45 anos não estivessem atuando ou não estejam atuando. Mas eu estou dizendo que esse daqui, a gente sabe que está dentro de uma faixa etária que não está aposentado, que está efetivamente no trabalho e é um público mais jovem,
né, que é o público aqui que acaba sendo um público muito consumidor, né? E se a gente coloca aí até os 54 anos de idade, você tem, né, dos 20 aos 54, um público enorme, né, que ouve rádio, deixando apenas mais 34% fora desse contexto, desse público de 20 a 54 anos. Entendendo um pouco mais, alcance por local. Um pico da audiência nas casas, ele se dá, na maioria das vezes, na maioria dos estados, entre 10 e 11 horas da manhã. Eu diria um pouco mais, entre 9 e 11 horas da manhã, né? No carro é maior no horário das 18 às 19 horas, horário de saída do trabalho e tudo, e de manhã cedinho também, às 7 horas da manhã, né, na hora de você se dirigir ao trabalho, né, os pais levarem as crianças em casa, enfim. Esse é um horário também muito forte. No trabalho, horário de pico no trabalho, é entre 2 e 3 da tarde. É pico, não significa que em outros horários não tenha audiência. E no trajeto, né, no trânsito, você tem um horário de 7 às 8 da manhã, que eu já citei, né, que também se coloca no horário do carro. Outra pesquisa também, do Ibope, do Kantar, que acabam fazendo parte dessa grande pesquisa, né, mídia dados no Brasil. São elementos que formam essa mídia dados, que é do Ibope. A participação da audiência no rádio. Isso é muito interessante. Você vê como que o rádio ele tem uma penetração e uma relação muito intimista com o seu ouvinte. No Rio, né, um alcance máximo de 83,11%. Ou seja, mais de 80% do público que ouve interage com a emissora de alguma forma. Ou manda um WhatsApp, ou pede uma música, ou liga, né, ou sinaliza lá no aplicativo, enfim. Esse público é participativo, né, e tem um alcance, né, máximo de tempo médio por mercado. Né, então tem uma participação muito grande dentro desse cenário. Então ele participa, ele pede música, ele compra o produto, enfim, de alguma forma ele é tocado, né, pelo rádio. E é um público, né, total de 96,26% ouvindo rádio, né, offline, ou seja, rádio no aparelhinho de rádio mesmo. E na web, ou no telefone. E na web, 3,74%. Então, quando eu falo que 83% desse público, né, me focando aqui no Rio, participa no WhatsApp, participa daquilo, participa comprando, participa de alguma forma, é tocado de alguma forma, né, por esse veículo. Características como veículo de comunicação. O rádio sobrevive a ameaças, a gente já viu isso ao longo dessa apresentação. Ele é móvel e interativo, ele é em tempo real, ele provoca a imaginação, ele é muito íntimo e companheiro das pessoas, as pessoas confiam, né, que o rádio, que o locutor está falando individualmente, que ele tem uma linguagem individual, então muitas vezes você se sente como se estivesse falando para você. Ele tem credibilidade, ele agrega valor, ele é porta-voz, porque como ele tem esse papel de regionalização, ele recebe reclamações, reivindicações, ele participa, não é, de anseios da população, ele defende bandeiras da população, ele abre, né, seus microfones para a população, e é uma mídia, né, que impacta o consumidor no momento imediatamente anterior à compra, ou até mesmo no próprio momento da compra. Você está no carro, ouve uma mídia específica de algo que você está querendo, ou você é tocado por aquilo, e você já está no veículo, né? Você automaticamente, se você tiver aquela condição e tiver muita vontade, você vai direto para a loja comprar. Muitas vezes você é tocado até no interior, né, de uma loja, de um shopping, né, melhor dizendo, num centro de compras. Você ouve aquela mídia
e que diz que tem uma promoção relâmpago e você vai até o local para poder conferir essa programação. Então o rádio ele tem, né, essa característica de impactar momentos antes ou até mesmo no próprio momento, né, da compra. E aí vamos falar um pouquinho sobre rádio digital para a gente já ir caminhando para finalizar essa apresentação. O que é o rádio digital? É um rádio que a gente não tem ainda, né? É um rádio que está em teste já há bastante tempo no Brasil. Bem antes da TV começar com o TV digital, a gente já tinha o rádio sendo testado. O problema é que, por uma série de questões, um jogo de interesses, também algumas dificuldades de implantação de programas, e não foi possível colocar o rádio para funcionar em caráter geral de forma digital, mas muitas emissoras já têm em funcionamento, né, em forma de teste, o rádio no sistema digital. Então, tem essa fala aqui da Lúcia Santaella, que a mediação da tecnologia ela entra influenciando na hierarquia do autor em relação à audiência. Ou seja, dependendo do veículo que você está falando, você acaba atraindo um público maior e provocando uma maior audiência. Depende também do conteúdo que você vai estar oferecendo, como a gente também já viu nessa apresentação. O rádio está investindo num programa, num sistema, melhor dizendo, que ele possa dar qualidade sonora digital na sua área de cobertura, e o AM com qualidade de FM, e FM com qualidade de CD, uma recepção livre de interferência, e serviços de dados adicionais. Eu acho que esse é o grande diferencial. Você tem um serviço de dados que possa estar colocando algo a mais, né, para o ouvinte, que vai não ser apenas ouvinte, ele vai ver algo a mais na telinha do rádio. Então esses são os sistemas disponíveis. O sistema HD Rádio dos Estados Unidos, o iBook, o europeu DRM e o japonês ISDB, que praticamente não tem chance de ser colocado aqui. E aqui, né, explica um pouco mais sobre o sistema iBook, também sobre o sistema europeu, o DRM, e o japonês ISDB. Essa é a imagem de um radinho aí no sistema HD Rádio. Reparem que ele não vem só com o nome da emissora, ele vem com o nome do artista, o título da canção, o gênero musical e outras informações que pela emissora, né, o profissional vai poder estar disponibilizando para o ouvinte na ponta, né? Que ele, além de ter o som, ele vai ter informações na tela do equipamento. O sistema americano, ele está sendo implantado em vários países, foi implantado nos Estados Unidos com bastante intensidade, está sendo implantado em alguns outros lugares, né? O mapinha aí diz alguns desses lugares de implantação, mas não é um sistema totalmente sem falhas. E está acontecendo uma grande dificuldade de adaptação a esse sistema aqui no Brasil. Tanto que, falando agora da implantação nesse momento atual, essa questão do programa iBook ou do programa DRM e do programa japonês aqui no Brasil não é de agora. Isso começou no início dos anos 2000. E aí, como eu já citei anteriormente, veio a TV, já se resolveu, já se estabeleceu no sistema digital e o rádio ainda caminhando. Mas agora, né, o secretário de radiodifusão, o Elifas Gurgel, num evento realizado pelo Ministério, né, no mês de março, ele anunciou que o governo brasileiro vai promover a digitalização do rádio no país, né? E esse evento teve a participação do presidente do consórcio DRM,
Então pode ser que a gente tenha uma tendência para a implantação do sistema europeu aqui no Brasil, que também é testado por muitas emissoras. Qual é um dos problemas, e talvez o principal problema do sistema americano? É a necessidade de pagamento de royalties, ou seja, você teria que pagar mensalmente para utilizar o sistema. E isso inviabilizaria, a aplicação desse sistema americano em emissoras pequenas, principalmente, né, do interior, que não tem essa lucratividade que possa suprir, não é, um pagamento de royalties nesse sentido. Alguns outros aparelhos, vocês podem verificar que num desses aparelhos de carro você tem, né, um sistema de navegador, né, de rádio, isso sendo fornecido por uma emissora, né, isso em teste. Alguns outros radinhos, né, ele armazena e repete, ou seja, você pode gravar parte da programação, né, e depois ouvir, né, que fica gravado na memória ali, como alguns aparelhos, né, de TVs por assinatura já possibilitam. Ele suporta multimídia, é capaz de transmitir imagens como capa de CD, imagem do artista, câmera de tráfego de uma cidade, enfim, muitas informações. Guia de programação eletrônica, ou seja, a emissora vai poder mandar e você vai ter a possibilidade de escolher, né, que emissora que você quer estar acompanhando, porque uma mesma emissora ela pode disponibilizar várias programações com o mesmo endereço no dial, ou seja, uma emissora que seja 107,5, ela pode ser 107,5, 1, 2 e 3. Aqui no Brasil os testes foram feitos apenas com 3. O sistema suporta muito mais, mas no Brasil os testes foram feitos com 3 programações diferentes, como se você tivesse 3 emissoras numa só. Aí são outros fabricantes, né? Kenwood, Delphi, outros modelinhos. E agora uma outra informação importante, né, para a gente estar encerrando. Por que lá atrás eu disse que essa proporção de rádios AM e FM vai estar mudando? É porque lá no governo Dilma, né, foi sancionado uma lei que dá a oportunidade das emissoras de AM migrarem para o FM. E aí, segundo a Anatel, agora dados mais recentes, né, do final de 2019, que a Anatel, desde o início do processo de migração, do total de 1.781 emissoras, 1.667 pediram a mudança de AM para FM. Entre as que querem a migração, 1.211 foram incluídas no plano básico de frequência modulada, ou seja, tem espaço verificado para funcionar na banda de FM. Mesmo porque o governo pretende aumentar a banda de FM. Vai começar um pouco antes e terminar um pouco depois. E isso vai proporcionar um maior volume de emissoras FM nessa mesma banda. E muitas já pagaram taxas, né, e já estão nesse processo de migração. Aqui em Campos a gente tem 2 emissoras que já promoveram essa migração, né, a mais recente delas, a rádio Folha FM, né, que saiu do AM, né, com um nome e passou para o FM. Era no AM a Rádio Continental e para o FM passou a se chamar Folha FM. Isso por conta dessa mudança, né, que vai estar acontecendo, né, no cenário das emissoras de rádio a nível de Brasil. Pessoal, essa nossa apresentação, né, dando um geralzão, foi uma apresentação maior, né, mas espero que ela seja bastante aproveitada, né, por você que está acompanhando aí, né, e deixo essa mensagem
final para vocês, né, do Júlio Pinto. A tecnologia sozinha é ingênua como a magia. Ela é uma resposta pronta para perguntas prontas. Ela é o que algum costureiro imagina que todas as mulheres vão querer vestir. Tecnologia é uma roupa de pronta entrega. E ela é assim porque deixa de lado uma coisa fundamental, que está na ciência. Suas dúvidas são superficiais. Viva a tecnologia com inteligência. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.